Joe Biden não resiste à pressão e desiste de reeleição nos Estados Unidos. E você vai ver também. Vice-presidente Kamala Harris recebe apoio de Biden para ser a indicada democrata a concorrer à Casa Branca. Banco Central adia lançamento do Pix automático. E ainda, a expectativa para os Jogos Olímpicos de Paris. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, muito bom dia. Seja bem-vindo a esta edição. Agora são 11 horas e 30 minutos. Nós chegamos ao vivo para te manter bem informado nesse início de semana com as principais notícias do Brasil e do mundo. Hoje é segunda-feira, 22 de julho. Depois de semanas de pressão vinda de todos os lados, Joe Biden cedeu e anunciou a desistência da candidatura à Casa Branca. Na política há 50 anos, ele sempre demonstrou ter um perfil obstinado e resiliente, mas nos últimos tempos parecia cansado e errático. Quando te derrubam, você se levanta. A frase, dita no dia seguinte do desastroso debate com Donald Trump, pode servir como um resumo de Joe Biden, um presidente otimista e obstinado que se propôs a salvar a alma dos Estados Unidos. Em uma carta publicada na rede social X, Biden afirmou que acredita que é do melhor interesse do partido e do país que ele se concentre exclusivamente no cumprimento das funções como presidente pelo restante do mandato. A publicação é o ápice de semanas de forte pressão e disputa pela sobrevivência política do presidente. Católico devoto que disse que só Deus poderia convencê-lo a desistir da candidatura, o democrata de 81 anos foi vencido por um adversário impossível de se derrotar: a idade. Um cruel fim para um homem que está na política há meio século. Nos últimos tempos, deixou transparecer uma imagem de ancião. Os balbúcios e as frases inacabadas do debate com Donald Trump no final de junho pioraram as coisas e ele acabou se tornando um estorvo para o Partido Democrata diante de um adversário implacável com uma militância voraz. Nascido na cidade operária de Scranton, na Pensilvânia, aprendeu com o pai a dignidade da classe média e as dificuldades para chegar ao final do mês. Joe Biden entrou na política durante a Guerra do Vietnã, que marcou toda uma geração, mas na qual ele não se engajou. Como estudante de direito, pôde evitar participar dos combates. Em 1972, então com 30 anos, foi eleito senador. Pouco depois, a esposa Nelia e a filha, ainda bebê, morreram em um acidente de carro. Biden prestou juramento no hospital ao lado dos dois filhos sobreviventes, Bo e Hunter. Os Estados Unidos também se lembram da triste imagem de um Joe Biden devastado pela dor em 2015, no enterro de Bo, que morreu de câncer. Diante das provações da vida e dos reveses políticos, Biden sempre demonstrou grande resiliência. Senador por 36 anos e vice-presidente durante o mandato de Barack Obama, o democrata sempre quis as chaves da Casa Branca. Depois de uma campanha marcada pela pandemia, venceu as eleições de 2020. O 46º presidente dos Estados Unidos, que tornou Kamala Harris a primeira mulher e primeira pessoa negra a ser vice-presidente, lançou um programa de vacinação, reativou a economia e renovou as alianças internacionais. Em 2021, o relativo estado de graça que desfrutava evaporou devido à retirada caótica do Afeganistão e, mais tarde, pelo aumento histórico da inflação, que levaram a grande queda na popularidade. E Kamala Harris recebeu o apoio de Joe Biden para ser a indicada democrata a concorrer à Casa Branca. Ela é advogada e foi procuradora-geral da Califórnia. A vice-presidente Kamala Harris pode escrever uma nova página na história dos Estados Unidos se conseguir quebrar o teto de vidro com o apoio de Joe Biden para concorrer à presidência. Ela conseguiu o feito ao se tornar, em janeiro de 2021, a primeira mulher, a primeira pessoa negra e de origem asiática a ser vice-presidente do país. Pouco depois de anunciar a desistência, Joe Biden afirmou que o momento é de união entre os democratas e que indicava Harris para ser sua substituta. Ela também recebeu o apoio do ex-presidente Bill Clinton e da ex-secretária de Estado Hillary Clinton. A vice-presidente de 59 anos conta que, quando criança, fazia manifestações pelos direitos civis com o pai jamaicano, professor de economia, e com a mãe indiana, pesquisadora.
Em 2019, a californiana atacou duramente Joe Biden pela oposição no passado a uma política de transporte de crianças negras para escolas em distritos brancos, com o objetivo de acabar com a segregação racial. Ela afirmou ser a garotinha no ônibus, o que não salvou a campanha à indicação democrata, interrompida antes mesmo da primeira votação das primárias. Harris foi então convidada para se juntar a Joe Biden e ficou exposta aos ataques do opositor republicano Donald Trump. Em 2020, foi chamada pelo ex-presidente de monstro e mulher raivosa, termos que evocam estereótipos racistas sobre as mulheres negras. Formada pela Universidade de Howard, fundada em Washington para acolher estudantes negros, Kamala Harris se orgulha da carreira profissional. Depois de 2 mandatos como promotora distrital em São Francisco, foi eleita 2 vezes procuradora-geral da Califórnia e se tornou a primeira mulher e a primeira pessoa negra a chefiar os serviços judiciais do estado mais populoso do país. Durante o mandato, foi criticada pela abordagem severa aos pequenos crimes, que, de acordo com críticos, atingem mais as minorias. Como acabamos de acompanhar nas 2 reportagens, a semana começou com uma confirmação daquilo que já era previsto e também pedido por muitos nos Estados Unidos. O presidente Joe Biden desistiu de concorrer à reeleição no país. Para falar sobre esse assunto, eu chamo para essa conversa um mestre em Relações Internacionais, Ricardo Rios. Bom dia, professor. Seja muito bem-vindo. Bom dia, Tabata, e um bom dia a você que nos assiste. Professor, Joe Biden estava sendo muito pressionado, a abandonar a corrida eleitoral desde o fim de junho. Na época, ele teve até um mau desempenho no primeiro debate presidencial. A questão da idade avançada, ele com 81 anos, foi muito discutida. Nós podemos dizer que Biden não suportou a pressão de dentro do partido e então, por isso, ele optou por desistir? Sim, Tabata, foi uma grande conjuntura. Primeiro, uma pressão popular para a retirada dele, os múltiplos questionamentos sobre a saúde, sobre a lucidez dele, e não só isso, houve dentro do grupo dele de apoio do Partido Democrata uma pressão para que ele abandonasse. Deputados e senadores que sempre foram muito favoráveis à candidatura dele, nos últimos dias foram de encontro a ele e falaram que ele deveria retirar a candidatura em benefício do partido. Então veja que todo o discurso foi construído para o partido e pelo partido e não para a preservação de saúde de Joe Biden ou da própria imagem dele. Biden, nesse processo, tentam vender que ele sai muito fortalecido, mas não sai. Para um político desistir de uma candidatura é uma sentença de morte, é a sentença do ostracismo eterno. Agora, no sábado, professor, em nosso jornal Plantão de Sábado, nós também contamos com a participação de um colega de profissão, Fernando Hessel, que é observador-chefe na Casa Branca e Pentágono. Direto de Washington, ele já previa algo nesse sentido. A gente vai relembrar um trechinho. Professor, te convido para acompanhar com a gente. E o que a gente vê, infelizmente, devido à idade dele, essa limitação, a maneira com que ele anda, esses apagões em determinados momentos, em discursos, É certo que ele tem um problema biológico, que é o problema da gagueira dele, que é uma coisa desde a infância dele, mas ele sempre foi uma pessoa ativa, um político ativo, dentro do Senado, dentro do Congresso. Ele vem do movimento estudantil, mas cada corpo biológico reage de uma maneira, apesar dessa diferença pequena de idade entre ele e Donald Trump. Eu acredito que realmente Biden não tem condições, há sim realmente um grande preconceito nesse sentido, mas é preciso saber o momento de parar e dar lugar às novas cabeças, aos novos líderes que vêm aí adiante. É certo que nos Estados Unidos existe uma tradição de se valorizar a terceira idade. Você frequenta restaurantes, parques de diversão, você vê muitas pessoas da terceira idade ativas aqui nos Estados Unidos. Mas no caso específico de Joe Biden, realmente ele tem essa limitação e acho que realmente é o momento de ele parar. Só que isso veio muito tarde, o Partido Democrata não trabalhou um segundo nome, justamente por essa tradição de o presidente de primeiro mandato ser teoricamente obrigado a cumprir um segundo mandato. Creio que não será prudente que isso aconteça.
Muito interessante essa fala dele, né, professor? Até parece que por lá mesmo, isso já era óbvio, que o democrata ele não chegaria a disputar a eleição. Agora, ele fez um apontamento também interessante, que inclusive já ouvimos algo similar vindo de você. Esse era o momento exato de parar. Na verdade, ele até comentou que foi tarde, né, essa decisão dele, seria tarde. Na sua visão, professor, foi tarde mesmo ele ter desistido? Esse era o momento dele parar? Sim, Tabata, foi muito tarde, porque a campanha eleitoral nos Estados Unidos já começou há mais de um mês, né? A captação de recursos, de doações de campanha já iniciou há um mês. Só para você ter ideia da dificuldade que isso tem no cenário eleitoral, hoje a campanha Biden-Harris tem cerca de 500 milhões de reais em caixa só de doações. Por lei, essa doação só pode ser executada agora pela Kamala Harris. Ou seja, se o Partido Democrata quiser um outro nome, vai ter que abrir mão de todas essas doações, desses 500 milhões de reais, para poder começar uma conta do zero, uma campanha do zero. Isso tem um impacto muito grande na campanha democrata. A tal ponto que hoje, por exemplo, se no embate Trump e Harris, Trump sai como vencedor, para colocar um novo nome no Partido Democrata é quase que um pedido de derrota. Então, o Partido Democrata foi severamente atingido nessa decisão tardia de Joe Biden de desistir da campanha. Então, foi estratégico o Biden ter declarado apoio a Kamala Harris? Na sua visão também, ela é a pessoa mais indicada para enfrentar o Trump? Sim, foi extremamente estratégico e pragmático. Porque Biden sabe que hoje, até outubro, novembro, você conseguir 500 milhões de reais de novo para fazer uma campanha, não é fácil. É muito difícil você conseguir esse valor e a Kamala Harris é a única a conseguir esse valor. Só que ela não é a pessoa indicada para bater Donald Trump. Por quê? As pesquisas mostram que numa disputa entre Trump e Harris, Trump venceria. Existem alguns nomes do Partido Democrata que conseguiriam vencer. Por exemplo, a ex-primeira-dama, Michelle Obama, é um nome que as pesquisas indicam que conseguiria bater Donald Trump. Só que ela não quer. Poderíamos pensar, por exemplo, em Hillary Clinton? Poderíamos, mas ela já perdeu uma eleição para Donald Trump, foi muito atacada em 2016, então ela não tem capital político para ganhar. Então, para o Partido Democrata ficou muito difícil. Vai ser um fator aí, sorte com o trabalho de campanha para a Kamala Harris vencer essa eleição, caso seja indicada pelo Partido Democrata em agosto. Tentar virar o jogo, né, professor? Agora, do outro lado, falando sobre Donald Trump, no seu primeiro comício como candidato oficial do Partido Republicano, ele comentou sobre os erros do serviço secreto do país. Inclusive, a diretora do Serviço Secreto dos Estados Unidos, Kimberly Shettle, inclusive, ela afirmou que a agência falhou em sua missão. O que já se sabe, professor, sobre essas falhas na segurança e se isso pode mudar o rumo das eleições? Bom, Tabata, nesse exato momento, enquanto a gente conversa, essa discussão é muito forte nos Estados Unidos, né? Há essa discussão de onde foi a falha, quem falhou e, o principal, por que houve essa falha. Principalmente porque, no caso do atentado, inúmeras pessoas indicaram à polícia, ao serviço secreto, falaram, olha, tem uma pessoa em cima do telhado armada e ninguém fez nada. Então, você tem uma falha de segurança muito grave. Se a bala tivesse seguido a trajetória normal e o Trump não tivesse mexido a cabeça em alguns momentos, hoje ele estaria morto. Então, você tem sim toda essa discussão. Será que a segurança dos Estados Unidos está pronta, está preparada para desafios futuros? Essa é a grande questão, essa é a grande discussão hoje dos Estados Unidos. Teve sim uma falha, há toda essa discussão, mas o processo de investigação ainda está muito no começo, eles estão vendo quem errou, quais foram as falhas, e isso tem um impacto sim na eleição. Porque qual vai ser o discurso dos eleitores? Se o Estado não consegue entregar a segurança para um ex-presidente, que dirá da população, que dirá do país? Então, o tema segurança ele vai ser muito aproveitado nessa eleição, além, claro, da idade. Hoje, Donald Trump é o candidato mais antigo, o candidato mais velho. Tudo que foi dito sobre Joe Biden agora será dito a respeito de Donald Trump. Será que ele vai ter condições de guiar o país durante 4 anos? Então, esse vai ser um discurso muito usado pelo Partido Democrata.
Agora, as eleições que estão marcadas para o dia 5 de novembro, professor, muita coisa pode acontecer até lá, né? O que nós podemos esperar, então, como consequência das eleições ou do resultado, sendo Trump ou até mesmo a Câmara ou outro candidato? Quais serão as consequências esperadas aqui no Brasil, professor? Bom, ainda é muito cedo falar a respeito do assunto, porque ficou uma incógnita de quem será o candidato democrata, né? Se pensarmos numa eleição Donald Trump, nós podemos dizer que o foco vai ser totalmente interno às questões americanas, a intervenção internacional vai ser mínima, tanto que a Europa já teme um crescimento da Rússia na guerra contra a Ucrânia. Nós também podemos dizer que investimentos no Brasil vão cair drasticamente, porque os Estados Unidos ficaram focados no mercado interno, investimentos internos, empregos internos. Então, o foco da política externa muda do governo Biden, que sempre foi mais intervencionista, para o governo Trump, que é mais doméstico. No caso de Kamala Harris, ainda é um mistério, porque a gente não conhece quais seriam as diretrizes dela para o plano externo. E até porque a gente tem que pensar em possíveis adversários das prévias democratas, porque o processo do Partido Democrata começa todo do zero. Então, uma grande incógnita em saber quem será o candidato democrata para a gente discutir o cenário brasileiro. Mas, de toda forma, o Partido Democrata ele tem um espírito mais voltado para o exterior. Então, de toda forma, teríamos um olhar especial para o Brasil em caso de uma vitória democrata, quem quer que seja o candidato. Professor, muito obrigada pela participação. Foi um prazer conversar contigo. Igualmente, Tabata, um bom dia a você e a todos que nos assistem. Um ótimo dia e muito obrigada. E agora a gente vai para um rápido intervalo. A seguir você vai ver lançamento do Pix automático que vai funcionar como débito automático para contas de luz e telefone em qualquer banco e sem tarifa é adiado pelo Banco Central. Todos os detalhes daqui a pouquinho. Voltamos já já. Nós estamos de volta, 11 horas e 49 minutos. O Banco Central adiou o lançamento do Pix automático para junho de 2025. O serviço vai funcionar como débito automático para contas de luz e telefone em qualquer banco e sem tarifa. O Banco Central anunciou que adiou a data de lançamento do Pix automático para 16 de junho do ano que vem. A previsão inicial era outubro deste ano. Essa modalidade de Pix poderá ser usada em cobranças, como contas de água, luz, escolas, academias, condomínios e parcelamento de empréstimos. A ideia desse serviço é permitir que o cliente agende previamente pagamentos que ele já sabe que precisa fazer a empresas. Hoje, isso pode ser feito no débito automático, mas as empresas precisam fechar a parceria com cada banco para que o serviço esteja disponível. O cliente vai autorizar o débito recorrente de forma automática por meio do seu celular ou computador. Não haverá a necessidade de confirmação com senha a cada débito e nem cobrança de tarifa das pessoas físicas. Mas o Banco Central manteve para 28 de outubro deste ano o lançamento de outra modalidade, o Pix agendado recorrente. Essa modalidade será similar a uma transferência e válida para pagamento entre pessoas físicas, diferente do Pix automático, que só pode ser feito para pessoas jurídicas. Essa modalidade vai valer, por exemplo, para pagamentos de aluguel e serviços como personal trainer, diarista e terapeuta. E o Ministério da Justiça prorrogou a atuação da Força Nacional no Rio Grande do Sul até o mês de agosto. O batalhão atua na região para prestar apoio nas ações de policiamento ostensivo e busca e salvamento após as enchentes ocorridas no final de abril, que deixou 182 pessoas mortas e 31 pessoas que seguem ainda desaparecidas. Segundo o texto publicado no Diário Oficial da União,
Os agentes da Força Nacional devem permanecer no estado por mais 30 dias. Presente desde que as enchentes assolaram a região, o batalhão composto por policiais civis e militares, além de bombeiros e profissionais de perícia, atuam em missões de salvamento, na identificação das vítimas e na distribuição de cestas básicas. Além disso, os homens realizaram patrulhamentos terrestres e aquáticos para ajudar forças de segurança local. Em Santa Maria, a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil autorizou o repasse de R$ 2.700.000 para custear ações no prazo de 180 dias. A pasta aprovou ainda o valor de R$ 758 milhões e 818 planos de trabalho para atender 253 municípios. As enchentes afetaram mais de 2 milhões de moradores de 478 municípios. E agora a gente muda de assunto e fala de Olimpíadas. A Vila Olímpica já começa a se preparar para os Jogos e o clima toma conta de Paris. Até a água do Rio Sena, que era motivo de preocupação, tem demonstrado qualidade melhor. Mais atletas vão chegando a cada momento e os preparativos estão sendo finalizados para os Jogos Olímpicos. Há menos de uma semana da abertura, a família olímpica começa a ganhar forma em Paris. Para moradores e turistas, existe agora uma limitação de movimento, sendo necessário um QR Code ou uma credencial para acessar uma parte das áreas mais centrais da cidade. Policiais franceses contam com o apoio de colegas estrangeiros, principalmente espanhóis e britânicos, tudo dentro de um enorme dispositivo de segurança, especialmente para a cerimônia de abertura, que pela primeira vez vai acontecer fora de um estádio. Em Tóquio, tuve quinto lugar. Em Tóquio, eu fiquei em quinto e agora quero fazer melhor. Acima de tudo, quero aproveitar o momento, que é o mais importante. Todos viemos com emoção, está transbordando. Vamos ver nos próximos dias como isso se desenvolve. Acabamos de chegar de Argel e estamos muito felizes de estar aqui por vários motivos. Primeiro, pelo acolhimento, nossos torcedores, a proximidade e, acima de tudo, a facilidade do idioma. 2 dias antes da cerimônia de abertura, na próxima quarta, o futebol masculino vai dar o pontapé inicial das provas esportivas. O que podemos ver aqui, e agora eu mesmo estou aqui há mais de uma semana, em qualquer lugar que você vá, você vê que as luzes estão verdes, a preparação está muito boa, o palco está pronto. The preparations are going very well. The stage is set. As preocupações sobre a poluição no Rio Sena, que vai receber as provas de natação em águas abertas e triatlo, estão diminuindo. As análises mostram que a qualidade da água estava dentro das normas sanitárias em 6 de 7 dias, entre 10 e 16 de julho. O verão parece ter se instalado nos últimos dias em Paris, com altas temperaturas, e as previsões são otimistas até mesmo para a cerimônia de abertura. Que legal, hein? E agora nós vamos para uma praia na ilha de Malé, em Maldivas. Vamos conhecer. Malé é a maior cidade e capital das Maldivas. As Maldivas são uma nação tropical no Oceano Índico composta por 26 atóis em formato de anel, que são formados por mais de 1.000 ilhas de coral. O país é conhecido pelas praias, pelas lagoas azuis e pelos extensos recifes. Já a capital, Malé, tem um movimentado mercado de peixes, restaurantes e lojas na rua principal. E agora a gente vai, através de uma câmera, ver como que é essa ilha de Malé, no sul da cidade, localizada em Maldivas. Olha só, gente, que imagem linda, né? Malé do Sul é um dos destinos turísticos mais populares nas Maldivas. Lá de uma variedade de resorts na ilha. Os recifes de corais, gente, repletos de vida marinha colorida, incluindo peixes tropicais, tubarões, arraias e tartarugas, são facilmente acessíveis a partir das ilhas do resort. O atol de Malé do Sul também é um destino popular para surfistas, com vários picos de surf de classe mundial, que atraem entusiastas do esporte do mundo todo, viu?
As ondas consistentes, a água morna e o cenário deslumbrante fazem parte desse paraíso para surfistas de todos os níveis. E olha, por lá já passa das 18 horas, viu? Nem parece com esse sol tão lindo. 8 horas na nossa frente. Com essas imagens lindíssimas, encerramos esta edição para começar a semana muito bem. Muito obrigada pela sua companhia. Uma ótima segunda-feira para você e até mais.